vou apresentar, então, o trabalho da azulejaria. Bom, foi fundada na Zona Portuária em 2003, aqui no Rio de Janeiro, a partir da reunião de mulheres que moravam, algumas, na Zona Portuária e tinham interesse em conhecer melhor a cidade em que elas viviam através da arte. E, a partir daí, a gente começou a criar alguns produtos e alguns painéis decorativos para gerar renda no primeiro momento. Em seguida, a gente começou a trabalhar com projetos de intervenção urbana. Esse daí, por acaso, fica na Zona Portuária também, no túnel João Ricardo, que é o túnel da Central do Brasil, que fica embaixo do Morro da Providência. E a particularidade do projeto é sempre tentar trabalhar com os moradores próximos ao local onde o projeto acontece. Esse projeto foi em parceria com o artista Marcos Chaves. E uma terceira vertente, como o João falou, é o trabalho que a gente tem feito na Maré, um trabalho de educação que permeia outros projetos que a gente faz, e eu vou dar aqui 3 exemplos. O primeiro deles foi em 2012, a Escola Agora, o nome do projeto. Essa escola é aquela escola que teve aquela tragédia de Realengo, né, que um ex-aluno matou 12 crianças da escola. E a Rio Urbe entrou em contato para a gente fazer a fachada do prédio novo da escola na semana seguinte da tragédia. E a ideia era a gente trabalhar com 100 crianças da escola, só que, indo para a escola e conhecendo a escola, a gente percebeu que havia uma união muito grande dos diretores, professores e da própria comunidade escolar, e eu resolvi deixar aberto e deixar voluntário. Quem quisesse participar, podia participar. Seria muito cruel selecionar 100 pessoas. E a gente acabou trabalhando com 1.060 crianças, que foi 90% da escola, mais ou menos, professores, ex-alunos, enfim, funcionários, inclusive profissionais da obra participaram. E a ideia, então, eram 2 encontros com cada criança, foi muito curto, né, pelo tempo que a gente tinha. O primeiro encontro, a gente tenta desenvolver uma ideia, e essa ideia vinha a partir de uma pergunta que era: o que é escola para você? E essa pergunta é muito simples, só que, na verdade, ela foi muito importante porque eles precisavam ressignificar aquele espaço, né, que tinha sido tão maltratado. Então, o primeiro encontro é um desenho no papel, o segundo encontro, esse desenho vai para o azulejo, e do azulejo a gente acabou montando um painel que ficou no pátio da escola. Esse painel não era previsto, o previsto era só a fachada. Só que, quando a gente começou a fazer as oficinas, eu fiquei muito impressionada com a alegria das crianças de participar, e os desenhos diziam muito momento presente. Ninguém estava ali chorando muito passado, estava todo mundo muito querendo superar. E isso foi muito forte. Por isso a ideia do Escola Agora, né? Porque a ideia da educação e do momento era o momento presente, era muito mais importante o momento presente. Então, a gente acabou conseguindo um outro muro que não era previsto no pátio da escola, e finalmente conseguiu, então, montar o desenho dessas 1.060 pessoas que participaram nesse painel. Então, aí a colocação do painel no muro. E, em paralelo, no ateliê, com as artesãs da azulejaria, a gente produzia as letras maiores da fachada principal, e depois colocou no muro. E, enfim, em linhas muito gerais, com pouco tempo que a gente tem, é a ideia desse projeto. Em seguida, a gente foi chamado pela Secretaria de Obras do município para fazer um projeto para Transcarioca, na região de Madureira. Esse projeto chama Eu Samba, Eu Jongo, Eu Rio. O mergulhão era o mergulhão do Campinho, passou a se chamar Mergulhão Clara Nunes por causa do tema do projeto. E, na verdade, o tema foi sugerido que fosse sobre as Olimpíadas. E eu fiquei um pouco nervosa porque, na verdade, esse projeto a gente não teria tempo de fazer um trabalho com a população local, que é como a gente gosta de trabalhar, pelo prazo. Então, na verdade, são 700 metros quadrados, são 36 mil azulejos, para serem feitos em 3 meses. Então, eu sugeri que a gente fizesse alguma coisa que, obviamente, tivesse relação com o tema da região. Madureira e Campinho, você tem a Portela, Império Serrano, Jongo da Serrinha e a tradição óbvia musical dos subúrbios cariocas. Então, a ideia tinha que ser um trabalho muito gráfico, muito rápido. A ideia veio daqueles azulejos dos botecos cariocas, né, aqueles azulejos brancos e azuis, que aí dançavam um pouco ao ritmo e às cores dessas escolas. Ele acabou sendo muito bem recebido pela população, foi uma beleza a resposta. E, sobretudo, a questão do jongo, porque o jongo era um ritmo que muito pouca gente da obra conhecia. E eu digo da obra porque a gente estava trabalhando durante as obras da Transcarioca, então tem mais ou menos 200 profissionais de obra trabalhando, e a gente ali meio que no começo enchendo o saco com o azulejinho colorido, ninguém entende muito bem, todo mundo atrasado. Só que, de repente, o pessoal começa a achar legal, aquilo vira meio que um termômetro também, e uma escala de tempo da obra, eles vão vendo a obra avançando, e o painel ajuda a mostrar isso de alguma maneira mais legal.
e eles acabam se interessando e perguntando, e no final eles já falam do painel como nosso projeto, é o nosso painel. Então, esse é o objetivo, obviamente, do nosso trabalho. É um trabalho público, uma intervenção urbana que tem que ser absorvido, que deve, né, ser absorvido pela população. Então, ele foi muito legal, e esse papelzinho ele vinha dentro das caixas de azulejo. Eu tive que... Nos outros projetos todos, a gente produz no próprio ateliê. Esse trabalho a gente teve que produzir numa fábrica, por causa do tempo, e dentro das caixinhas vinha esse papel, e a gente fez um carimbo explicando o jongo e distribuindo para a região toda, né? Isso aí foi... As baianas da Portela acharam que foi para elas o projeto. Então, elas vieram fazer uma homenagem, fizeram uma lavagem e trouxeram flores, e foi uma emoção muito grande para a gente receber tão rapidamente esse retorno que continua recebendo até hoje. Isso é um projeto que está em andamento, está levando um certo tempo. A gente volta aí para a zona portuária do Rio, para o centro da cidade, no Morro da Conceição. Esse aí é um muro, que é até bonito, é um muro do Observatório do Valongo, da UFRJ, é a Escola de Astronomia da UFRJ, e a gente foi chamado para fazer uma proposta que também incluísse a população local, no caso, as crianças das escolas municipais que estão nessa região da cidade. Então, o tema, obviamente, tinha a ver com o sistema planetário, com o observatório, e as pipas que a gente inseriu no desenho, para mim, foi muito legal, porque eu trabalho muito no Morro da Providência, né, que fica ali perto, e as crianças dessas escolas municipais da região portuária são moradoras dos morros da região portuária, Morro do Livramento, Morro do Pinto, né, Morro da Providência, e eles têm uma tradição dos campeonatos de pipa, né? Então, a pipa também é uma forma de observar o céu. E aí, a gente fez algumas oficinas que falam um pouco da questão histórica do porto, questão atual, etc. E esses desenhos vão entrar nas pipas do painel. Isso a gente está em final de produção agora. E isso aqui são as imagens da produção do painel no ateliê. Bom, eu fiquei um pouco nervosa, eu tenho 5 minutos só para falar, e é muita coisa. Esse é o último projeto que eu vou mostrar. Eu nunca sei se eu começo com ele, se eu termino com ele, porque é onde fica a maior parte do meu coração, assim, é nesse trabalho da maré. É um trabalho que a gente faz com a ONG Redes há 9 anos. E que lugar é esse, né? A Maré, ela é um bairro que tem 140 mil habitantes. Desses 140 mil, 35 mil são crianças de 5 a 15 anos de idade, divididas em 16 comunidades. A Maré é um bairro. Ela é um bairro definido legalmente desde 94. Embora as suas primeiras habitações tenham começado nos anos 40, até 30, eu acho, ela foi definida legalmente como bairro em 94. Ela tem um contingente populacional equivalente a 80% das cidades brasileiras, e quase ninguém que mora lá dentro, que não mora, entende que já é um bairro legalizado, até porque os serviços não são compatíveis com essa legalização, com essa questão. Bom, em 2012, a gente criou um projeto piloto das placas de rua da Maré. Na verdade, não é só a produção da placa, mas é todo um trabalho de levantamento histórico da região, porque cada uma das 16 comunidades teve um processo de nomear as ruas, teve um tempo para isso acontecer, que é riquíssimo, e isso é uma forma também de trabalhar a ideia da visibilidade, do reconhecimento da identidade cultural e da identidade das pessoas que estão ali, para a questão da autoestima. Isso aqui foi até falado em alguns momentos nas palestras, pincelado, mas, enfim, esse é um projeto importante que a gente quer continuar, e ele foi possível graças ao Censo Maré, que é um projeto da Redes, com o Observatório de Favelas e Prefeitura e outros parceiros, que durante 10 anos mapeou toda a região, e em 2012, essa versão da Maré 2014 é a segunda versão do Guia de Ruas. Em 2012 teve o primeiro, esse agora é completo, com CEP em todos os logradouros, e, enfim, é um trabalho bastante importante que a gente quer continuar. Bom, mas o que é mais importante para mim nesse momento da Maré é o trabalho que a gente faz com as crianças há 9 anos. É dificílimo, em 3 minutos, em 10 minutos, exemplificar. São centenas de crianças, centenas de azulejos e de projetos. Essa aqui eu resolvi escolher porque foi a primeira turma, em 2006. Essas oficinas acontecem também gratuitas e voluntárias. A criança se inscreve, são vários cursos de arte, esse é um deles. E quando elas chegam lá, elas acham aquilo tudo muito estranho. Eu acho que elas começaram a vir, agora não, porque já é mais conhecido, mas no começo elas vinham porque achavam estranho desenhar num piso ou num ladrilho, né, que é como elas chamam azulejo. E aí você conta que o azulejo, na verdade, é um garotão de mais de 3 mil anos, é um grande navegador, é muito bem casado com a arquitetura, né? Então, ele tem uma série de histórias, patrimônio, herança e tudo. E aí, de cara, elas pintam qualquer coisa no azulejo, a gente bota no forno. Quando sai do forno, acontece uma coisa que eu chamo de primeiro milagre desse trabalho de educação, que é ela ter um desenho que não apaga, né? Ela tem um desenho que ela produziu, num negócio muito esquisito, que de repente fica bonito, que aquilo não apaga. Ela pode levar para a casa dela e não apaga. Essas crianças, geralmente, como muitos de nós sabemos, têm casas, moram em lugares muito apertados, às vezes não tem nenhuma escrivaninha para estudar. A própria escola é muito debilitada em muitos casos,
E a sala de aula ela precisa ser um espaço onde ela se sinta confortável para desenvolver o que ela quiser, né? O trabalho que a gente vai fazer. E para que o trabalho aconteça bem feito, precisa haver o que eu chamo de segundo milagre, que é uma integração da turma. Essa turma já veio muito pronta, ela veio muito animada, ela fazia parte de um mesmo grupo da escola e foi muito legal. A turma do ano seguinte foi uma turma muito complicada, por exemplo, porque tinha um aluno cujo pai tinha matado o tio do outro aluno de uma maneira extremamente brutal e muito conhecida na época. Então, foi muito complicado ter esse segundo milagre, que eu chamo que é o momento em que eles se sentem completamente à vontade com a gente e com eles, né? Que existe uma conexão e uma relação de respeito para que o trabalho possa acontecer bem. Né? Nessa turma aqui, apesar dessa reunião toda maravilhosa que teve, tinha uma questão externa também, que é muito importante levar em conta nesse trabalho, é que o Caveirão, todo mundo aqui conhece do Brasil, mas quem não conhece, é um carro blindado da Polícia Especial, que tem como símbolo uma caveira. Ele entra na favela para, enfim, fazer alguma intervenção policial. E tem uma coisa muito cruel que eu não conhecia na época, que ele vem com uma musiquinha, às vezes, e ele, num alto-falante, ele diz para a criança que ele oferece um pintinho para um bandido. Né? Para a criança poder dizer onde está o bandido, ele oferece um pintinho com uma música. Essa música era um pesadelo para as crianças, elas tinham pesadelos, a gente ficou 2 ou 3 meses trabalhando com eles, e todos os desenhos, em todas as histórias, o Caveirão aparecia, a gente não conseguia entrar nos temas que a gente tinha preparado, porque qualquer coisa que acontecia, vinha um caveirão no final, matava todo mundo, então era um negócio um pouco complicado. Até que a coisa foi melhorando, a situação da própria comunidade foi aliviando um pouco essa situação. Esses desenhos que vocês estão vendo fazem parte de um painel que fica na fachada externa da ONG, que é um painel baseado na história do Guarani, de José de Alencar. As crianças, na época, estavam trabalhando a ideia da história do Brasil na escola, estavam tendo muita dificuldade de concentração por conta do que estava acontecendo, e a história do Guarani ajudou um pouco, porque, na verdade, é uma história de amor entre o índio, a portuguesa e tal, e a gente trabalhou a ópera do Carlos Gomes, a gente foi ao Museu Histórico Nacional, Museu do Índio, enfim, a gente tentou trazer, como a gente vem fazendo esses anos todos, outras referências e outros estímulos, né, para o projeto. Bom, isso aqui eu só quis botar uma foto rápida da turma desse ano, uma parte da turma, tem um grupo maior. O tema desse ano é o Rinoceronte, é uma peça teatral do Ionesco, e tem uma razão para isso, mas eu não vou ter tempo de contar. Mas aí eu queria só falar do terceiro milagre final, que eu acho, é que no momento que isso tudo aconteceu, quer dizer, que a turma consegue se respeitar, consegue se sentir segura naquele espaço, consegue trocar, e a gente vai trabalhando vários temas, acontece uma coisa muito linda, que todos nós aqui já sentimos e já talvez tenhamos visto isso com filhos e sobrinhos e crianças em geral, que é quando a criança percebe que ela aprendeu uma coisa, né? Você faz uma conexão com ela, mas ela se conecta, ela percebe que aquilo que ela viu, que aquilo que ela desenhou pode servir para alguma coisa, e aquilo gera uma excitação que é contagiante, né? Quando ela tem isso, ela não perde mais aquilo. Aquilo é um poder tremendo, né? Que é a liberdade que o conhecimento traz para cada um de nós, né? E isso não é tão óbvio para que isso seja percebido num ambiente como esse, muitas vezes. Então, da mesma maneira que você tem imagens, quando você pergunta para eles o que é maré para você, a maré é boa, cadê o vôlei da maré que não tem mais, porque a quadra virou outra coisa, né? Então, tem uma série de questões. Hoje saiu do forno, por exemplo, esse aqui, né? Que é a maré dura, porque tiveram alguns acontecimentos agora que foram um pouco complicados. Então, você tem, obviamente, as crianças trazem soluções para muitas das questões e têm uma análise crítica muito forte e são extremamente inteligentes e capazes de aprender o que quer que seja, né? E eu acho que a gente tem aí um arco e futuro brilhante, né, no Brasil, se a gente souber aproveitar essa riqueza que a gente tem da educação infantil, que está sendo tão menosprezada nesses lugares, né? Isso aí foi um exercício que a gente fez nos bancos de poesia, a partir de poesias. No caso aqui, a Cecília Meirelles, ela foi diretora da Escola Bahia, em 54. A Escola Bahia é a primeira escola municipal da região da Maré, fica na Avenida Brasil. E, a partir da poesia da Cecília Meirelles, a Rafaela responde que liberdade mesmo é você correr na rua sem guerra, né? Então, ela sabe exatamente o que ela quer. Obrigada. Isso.